Eu gostaria de dar uns exemplos aqui sobre a conduta que o indivíduo doente manifesta, que a gente vê nos nossos clientes mesmo, né? A gente não diz o nome, nada, porque é sigiloso. O que que acontece? Olha, veja aqui em cima. Como vive a pessoa doente? Por exemplo, nós temos um cliente, ele vai ao cinema e vê muito pó na tela. Então, o que acontece? Ele fica sufocado na plateia. Veja o processo sugestivo do ser humano. Ele, vendo já o pó, ele se sente mal, porque a doença, em geral, é um processo sugestivo, muito sugestivo. O indivíduo fica doente porque a doença faz com que ele saia, né, do mundo real, satisfaça, por exemplo, o desejo de agredir a sociedade, de aborrecer os outros. A doença sempre é um sinal para estragar a vida do outro e a própria. Aqui é um segundo exemplo. Ele vê filme de guerra e o que acontece? Ele sente que tomou um tiro. Dá um tiro lá que mata um outro, ele se sente mal. Tem muitas pessoas assim. Isso. É a tal representação, né? A pessoa doente, a pessoa neurótica, psicótica, representa muito. Ela, por exemplo, a gente fala, se afoga num copo d'água. Um probleminha desse tamanho, ela quase morre. E, no entanto, quando tem um problemão, ela se manda, né? Ela não enfrenta. Em terceiro lugar aqui, na rua comentam, né, sobre bandidagem, né? E o que que acontece? Ele pensa que está no meio, então ele se identifica. Ele faz o que os psicólogos chamam de autorreferência. Falam de uma coisa errada, então ele se coloca no meio. Eu digo, são pessoas doentes. Agora, é bom que os senhores vejam se tem esses sintomas também, porque se tiverem também são bastante doentinhos, né? E quarto lugar é ver cenas de violência e o que acontece? Acredita que está participando. Então pula na cadeira, né? Torce. Passa mal. E geralmente torce pelo bandido. É. Filme de cowboy, por exemplo, filme de essas Dá máfias, soco, né? geme. Torce pelo bandido e não pelo policial que Isso. vai lá, ou então pelos senhores da lei. Em quinto lugar, vamos ver aqui outro exemplo. Alguém está na rua e fala e ele pensa que é dele mesmo. É uma introjeção, né? É uma autorreferência paranoica. Uma pessoa fala, pensa que está falando dele. Então, em todo lugar, ele pensa que dá uma enorme importância para ele. Em seguida, outro elemento. Alguém olha e ele se desespera, porque o que ele pensa? Que o outro irá atacá-lo. Então, ele tem ideia de atacar, então pensa outro que quer atacá-lo. Em último lugar aqui, ele só pensa em desgraças, né? Vai conversar com uma pessoa, você fala, bom dia, como vai? Ele fala, hoje está assim, hoje estou se sentindo mal, hoje está terrível o dia. Conta Só todos põe os desgraças. assaltos, E é sequestros do interessante dia. que o indivíduo que fala muito em desgraça, ele acaba tendo uma vida desgraçada. É verdade. Se ele fala muito mal, ele acaba tendo mal. Mas se ele fala o bem, ele acaba entrando no bem. Então aqui eu coloquei a solução, né? Que ele fala em desgraça, que não é a realidade. Quer dizer, o que acontece é que para ver a doença, o grau de doença, a pessoa prestando atenção nesses elementos, ela consegue se localizar.